Olá! Nesta aula você vai ter uma continuidade do que vimos trabalhando nas aulas anteriores. Vamos estudar as abordagens do desenvolvimento. Para iniciarmos, saiba que a psicologia do desenvolvimento se fortaleceu somente no final do século XIX e início do século XX, com a estruturação e reconhecimento da psicologia como um saber científico. Embora a compreensão do desenvolvimento seja de que ele é um processo contínuo e não restrito, somente à infância, você vai perceber ao longo do nosso estudo que as pesquisas dão destaque maior ao período da infância. Uma contribuição que me parece bem importante, depois de termos a ideia da tábula rasa de John Locke e da pureza nata de Jean-Jacques Rousseau, é a de Sigmund Freud, cuja teoria foi revolucionária em relação ao pensamento sobre as crianças e a infância, e suas ideias passaram a ser conhecidas como teoria psicanalítica. Freud foi verdadeiramente um pioneiro, que formulou sua teoria psicanalítica a partir de milhares de notas e observações feitas enquanto atendia seus pacientes, que apresentavam uma diversidade de questões e sintomas psíquicos. Você vai entender no próximo slide o que é teoria e o que é hipótese, e depois continuará vendo um pouquinho sobre a contribuição freudiana. Teoria é o conjunto de conceitos e propostas definidas para organizar, descrever e explicar um conjunto de observações. Hipótese é a previsão teórica sobre algum aspecto da experiência. Agora que você já sabe a definição de teoria, pode compreender que Freud teve uma teorização considerada criativa e pouco ortodoxa para a época, e que logo atraiu muito a atenção, e que em meados da década de 30, grande parte do trabalho de Freud já havia sido não somente publicado, como também traduzido para vários idiomas. Ou seja, o impacto da teoria freudiana foi sentida no mundo todo, e ao longo dos anos sua teoria provou ter muito valor heurístico. O que quero dizer é que ela continuou a gerar várias novas pesquisas, levando novos pesquisadores a revisar e dar continuidade ao pensamento freudiano. E é interessante pensar que o campo da psicologia do desenvolvimento prosperava na ocasião da morte de Freud, em 1939. Então, o trabalho de Freud e a reação de outros cientistas a ele ilustra o papel que as teorias desempenham nas ciências do desenvolvimento humano. Bem resumidamente, porque iremos retomar e desenvolver mais sobre a psicanálise no decorrer dessa disciplina. Pode-se dizer que Freud desconstrói parcialmente, pelo menos da maneira como a questão era entendida na época, a ideia de total inocência infantil, quando aponta para o desenvolvimento da sexualidade infantil, desde os primeiros anos de vida. Ou seja, é importante você saber que essa questão da sexualidade infantil não é a mesma sexualidade do adulto, né? O que poderia gerar um horror realmente, mas que a forma de se relacionar com a identidade sexual e com os adultos já pode ser nomeada como sexualidade infantil, embora seja entendida de uma forma bem complexa. No campo da psicologia, as teorias nos ajudam a descrever e explicar vários padrões de comportamentos. E boas teorias podem ter a habilidade de prever eventos futuros, na forma de hipóteses. A informação obtida ao testar hipóteses, além de levantar pistas, nos leva a novos insights, ou seja, novas sacadas teóricas que aumentam o nosso conhecimento. Você já pode perceber que hoje temos muitas teorias que contribuíram para o que conhecemos sobre o desenvolvimento de crianças, adolescentes, adultos e idosos. No decorrer do nosso estudo, abordaremos algumas das mais influentes. As teorias nas ciências do desenvolvimento são boas à medida em que permitem prever e explicar
importantes aspectos do desenvolvimento. E agora eu quero que você, de forma didática, você considere uma abordagem como um conjunto de concepções filosóficas que nos permite melhor delimitar ou embasar o conceito ou a teoria que desejamos determinar. E agora, ao tentarmos definir o desenvolvimento humano, você vai conhecer as três grandes correntes: a inatista, a ambientalista e a sociohistórica. A abordagem inatista privilegia a razão, em detrimento da experiência, como a única forma de se chegar ao conhecimento, e considera que tudo existe a priori. A abordagem inatista está fundamentada nas ideias racionalistas e tem como base as filosofias de René Descartes, que 1596 a 1650, Baruch Spinoza, 1632 a 1677, e Immanuel Kant, de 1724 a 1804. Nessa abordagem, portanto, as capacidades e características humanas básicas seriam natas, ou seja, já estariam prontas e definidas desde o nascimento, e se manifestaria no decorrer do amadurecimento, dependendo de processos internos, independentes da cultura, experiência ou conhecimento. Existem teorias do desenvolvimento que se fundamentam nesses pressupostos e possuem uma expectativa bem limitada a respeito do papel da aprendizagem e da educação, uma vez que as capacidades humanas já seriam herdadas geneticamente. Me acompanhe agora na abordagem ambientalista. A abordagem ambientalista atribui exclusivamente ao ambiente a constituição das características e capacidades humanas, destacando a experiência como fonte de conhecimento e de formação de hábitos de comportamento. A abordagem ambientalista é pautada principalmente nas ideias positivistas de Francis Bacon, de 1561 a 1626, John Locke, 1632 a 1704, que você já viu um pouquinho na aula passada, a respeito daquelas outras teorias filosóficas, das três principais, e Augusto Comte, de 1798 a 1857. Segundo essa forma de pensar, o desenvolvimento humano seria um processo determinado pelo meio, modelado e condicionado por ele. Ao contrário do que acontece com a visão inatista, na visão da abordagem ambientalista, a educação ganha um destaque especial, sendo quase que capaz de definir o comportamento do indivíduo a partir da modelação e do condicionamento de seus comportamentos. E a terceira abordagem que você vai conhecer é a sociohistórica. A abordagem sociohistórica entende o homem como um ser construído pelas forças históricas e sociais, fruto da sociedade e da cultura em que está inserido. A abordagem sociohistórica tem como fundamento os princípios do materialismo dialético de Karl Marx, 1818 a 1883, e de George William Friedrich Hegel, de 1770 a 1831. Como você já pôde entender, com base nessa concepção, o processo de desenvolvimento humano seria compreendido como uma transformação mútua entre a realidade e o homem. E, claro, a educação teria um papel ativo na construção e desenvolvimento do homem, centrada em sua autonomia, problematizando e refletindo acerca da realidade e mediando a relação do homem com a cultura que o cerca. Bem, aqui essas abordagens aparecem em seus formatos mais extremos, porque, como foi dito no início da aula, o objetivo aqui é didático, mas você pode considerar que, na verdade, essas concepções coexistem e, por vezes, chegam a se mesclarem em alguns estudos da psicologia. Davidoff enfatiza que há séculos os cientistas vêm debatendo se a mais poderosa influência sobre o desenvolvimento das características específicas
É a hereditariedade ou é o ambiente? Todavia, até hoje, o que se sabe é que ambos determinam o desenvolvimento humano. O que você vai encontrar nos estudos de psicologia do desenvolvimento são teorias que privilegiam uma ou outra abordagem, seja por pressupostos filosóficos, seja por cortes metodológicos. Além disso, você pode observar que ao longo da expansão da ciência, algumas abordagens ganham mais força em determinados momentos históricos, sendo algumas vezes posteriormente questionadas e superadas. Isso faz parte do processo de construção do conhecimento científico e, portanto, você pode entendê-lo como natural, positivo e necessário. No material escrito dessa disciplina, na página 41, há uma sugestão dos autores para que tenhamos claro que é necessário nos definirmos, nos despirmos de verdades absolutas e procurarmos compreender o que cada cientista busca desvendar, refletindo de forma crítica e sem preconceito sobre os resultados encontrados. Ou seja, quando a gente estuda alguma das linhas, pode ser que a gente seja mais tocada por uma e menos tocada, simpatize menos por outra. Mas o importante é que não existe uma linha certa, uma linha errada, mas sim elas servem, as teorias nos servem para nos inspirar a pensar, porque a gente não precisa reproduzir o conhecimento, mas a gente tem obrigação de produzir o conhecimento em nós mesmos. E é para isso que as teorias servem, né? Independente das diferenças, é necessário que a gente respeite as teorias. E agora vamos falar um pouco sobre os métodos de pesquisa em psicologia do desenvolvimento. De maneira geral, os pesquisadores devem observar cuidadosamente seus sujeitos, analisar a informação coletada e levantar conclusões baseadas nessas informações. É fundamental saber que o método científico, atitude ou valor em relação à busca do conhecimento que conduz os investigadores de modo a serem objetivos e permitir que os resultados decidam sobre o mérito de sua teorização. A confiabilidade, extensão na qual um instrumento de medida é consistente com os resultados, tanto ao longo do tempo quanto entre os observadores. E a validade, extensão na qual um instrumento de medida reflete acuradamente o que o pesquisador pretendia medir. Então, para concluir, os principais metodologias para o estudo do desenvolvimento são o autorrelato, método clínico, metodologias observacionais, estudo de caso, etnografia, métodos psicofisiológicos, métodos correlacionais, entre outros, que não vamos abordar nesse momento. Acredito ser importante que você tenha notícias sobre os métodos que existem, mas com certeza eles vão fazer sentido para você nas próximas aulas, em que vai ser possível demonstrá-los aplicados na teoria que estaremos estudando. Por ora, não perca de vista que um dos desafios para esse estudo é a ampliação do seu objeto de estudo. Tal preocupação é mencionada por Davidoff em 2001, quando ela diz que a psicologia do desenvolvimento é definida em termos de todo o ciclo de vida, não somente a infância e a adolescência. Abrange o crescimento da estrutura física, o comportamento e o funcionamento mental desde qualquer ponto do tempo após o nascimento até qualquer ponto do tempo antes da morte. Assim, novos desafios se colocam, além do desafio do caráter multidisciplinar, ou seja, os psicólogos do desenvolvimento precisam interagir com os profissionais de outras áreas. O desafio de pensar o estudo em seu contexto sociocultural, entendendo que não é um caminho isolado, mas sim totalmente articulado. Até a próxima aula.